tarde, pessoal. Boa tarde a todos e todas. Eu sou o Pedro Vergueiro, aqui da Fundação Dom Cabral, gerente de projetos para grandes organizações privadas. A gente está aqui com mais um Comunidade Fundação Dom Cabral. Hoje eu estou aqui com Leni Nunes, nossa professora de liderança, comportamento organizacional. O que mais, Leni, que você faz aqui na Fundação Dom Cabral? E coordenação técnica de uma série de programas, adoro me meter em discussões de business também. Quem me conhece, acho que deve ter gente aí que me conhece já viu, né? Que eu me meto num monte de coisa, mas liderança e gestão de pessoas tem sido o meu foco. Já de outros carnavais, Leni, que está aqui conosco na Fundação Dom Cabral como professora em tempo integral, ou seja, dá aulas, pesquisa, participa de uma série de ações na Fundação Dom Cabral, mas já tem uma extensa carreira acadêmica e profissional também, passando por outras escolas de negócio. Bem-vinda, Leni. Obrigada. Bacana. Deixar alguns recadinhos antes da gente começar. Diga. Não, e por tantas crises, né? Eu acho que eu comecei a trabalhar quando a maioria das pessoas que está nos ouvindo nem tinha nascido ainda, né? Então, foram algumas crises, mas infelizmente, né, esta está sendo realmente um pouco mais severa. Felizmente todas passaram e essa vai passar também. Também, todas passaram. Leni, o Comunidade FDC, você sabe bem, é o momento da gente estar junto em crise, né? É o momento da gente se tornar acessível, fora da sala de aula, além da comunidade de participantes, professores, enfim, professoras, todo mundo que faz parte desse grande ecossistema de educação executiva que é a Fundação Dom Cabral, todas as suas relações. E a gente se comprometeu, então, em estar aqui, segunda a sexta-feira, às 4 horas, conversando sobre gestão, sobre liderança, sobre inovação, sobre público e privado. Inclusive, já eu divulgo para vocês aqui o que a gente vai falar na semana que vem, mas é uma forma da gente estar junto, né? Nesse momento que estamos de maneira forçada, isolados, mas que podemos estar aqui juntos, virtualmente, de alguma maneira, conversando sobre negócios, porque os negócios, eles vão voltar, né? Em algum momento, eles já estão acontecendo, claro, pelos ambientes remotos e virtuais, mas a gente está aqui discutindo situações para agora e para quando isso voltar, né? Porque agora tem muita gente preocupada com o que faz com as suas equipes, como é que se relaciona com a sua liderança, como é que eu posso inovar, como é que eu posso me sentir bem nessa situação estressante, né? Parece agradável pensar que a gente está em casa, mas a verdade é que isso tudo é carregado de muito sofrimento e muita dúvida, né? E como é que tudo que você já aprendeu e essas crises que você passou, assim, o que a gente tem que aprender nesse momento sobre liderança para se sentir bem, para se sentir ativo, contribuir com as pessoas que a gente gosta e para quem a gente trabalha, para os nossos clientes, para a nossa comunidade, enfim. O que a liderança nos ensina sobre isso? Leni, bem-vinda. Obrigada, Pedro. Quando a gente combinou, né, de fazer esse webinar, e eu fui convidada a falar sobre o tema colaboração, por conta de algumas discussões anteriores, né, e do meu interesse em entender modelos de negócio em plataforma, ecossistemas, né, e network. E eu dizia, e daí veio o convite, que, dada as vivências anteriores, não só em crise, mas também fora de crise, eu entendo que esta talvez seja daquelas que definitivamente ninguém vai sair dela sozinho, nem individualmente, nem como organização. Em todas as crises que eu vivi, e eu entendo que nessa situação essa também será igual, a gente entra no modo como é que eu trabalho meus custos, né? Para recuperar mercado, para recuperar cliente, para recuperar, e do lado da economia, para recuperar consumo. E quando eu olho para isso e vejo as minhas experiências anteriores, eu falo qualquer redução de custo, ela será limitada toda vez que eu olho só para o meu umbigo organizacional, né? Tem um limite para isso. E aí eu vou fazer alguns links com os que me antecederam nessa semana. Quem assistiu ao Paulo Vicente, o Paulo dizia, será momento de reinventar o seu mix de produto. E o que eu penso é que, sim, será momento de reinventar o seu mix de produto, será momento de reinventar o seu mix de produto e agregar alguma questão de serviço e, provavelmente, ter que sair com uma solução, porque, isoladamente, talvez alguns produtos cheguem no limite da redução de custo que alguma organização pode fazer. Então, talvez, né, e aí também agrego a fala do Hugo, como é que eu trabalho no ecossistema? Então, isso implica um outro olhar de colaboração.
que eu já vinha refletindo nisso antes da crise, né? Eu acho que a crise acentua isso. Como é que eu olho para além do meu negócio, para além do meu produto e encontro uma outra forma, tanto de entregá-lo enquanto produto, como entregá-lo enquanto produto mais serviço, ou uma composição de produtos que se agregam, geram um outro custo que leva ao consumidor um melhor preço. Porque o que a gente tem que recuperar no limite é a capacidade de consumo, né? Então, essa foi a discussão. Definitivamente, eu entendo que as organizações terão que repensar as suas conexões, né? Não só com organizações do setor, mas muito provavelmente fora do setor, né? Até que ponto o setor de construção civil pode encontrar canais de distribuição com o setor alimentício, né? Porque estamos falando de canal de distribuição e de melhoria de eficiência no canal. Então, eu acho que essas são questões que vieram na minha mente quando eu comecei a viver, como todos vocês, a crise, e a relembrar a minha história, né? A relembrar todos os momentos de redução de custo, quanto a gente chegava no momento e falava, mas não dá mais, porque se eu reduzir mais alguma coisa, eu paro a operação, né? Então, como é que eu faço isso? E agora acho que a gente está tendo a experiência com as plataformas e tal, que podem nos ajudar a repensar os nossos modelos de negócio. Mas colaboração não é um negócio abstrato. Ela não acontece na organização. Ela acontece via pessoas. E aí tem uma discussão sobre como é que eu vivo colaboração, como é que eu olho colaboração, né? O que está por detrás do aspecto de colaboração e que, nesse momento, pode ser desafiador. Não tem N questões que estão por detrás de colaboração, né? Mas eu diria que uma fundamental é: não existe colaboração se não for no nível individual, e não existe colaboração se não for na base da confiança. Eu acho que aí é que pega a questão que leva à discussão de colaboração entre empresas para a saída da crise, para a criação de um negócio que possa gerar uma melhor produtividade, para a questão do indivíduo e da liderança. A gente não tem como controlar a crise do coronavírus. A gente terá dificuldades e vai aprender como gerir a crise econômica que virá do coronavírus. Mas eu acho que a gente pode evitar uma crise de confiança. Tá? Dependendo, e aí vai a questão da liderança que você me perguntou, Pedro. Como é que está a condição de confiança e quais são os aspectos críticos nesse momento para estabelecer base de confiança, né? Então, eu estava aqui refletindo sobre isso, a gente até conversou de manhã, né, Pedro? Como é que a gente entende confiança? E vou me utilizar de um frame, né, de um esquema simples, que é, para alguns, talvez já conhecido, né? Como é que é essa equação de confiança? Confiança, tem alguns autores que colocam isso numa equação, né? E tem algumas dimensões de confiança que estão ameaçadas hoje. Mas tem dimensões dessa equação de confiança que eu acho que líderes e nós, como pessoas, podemos utilizar para não deixar entrar as nossas relações numa crise de confiança. Porque se as nossas relações pessoais entrarem numa crise de confiança, nós teremos dificuldade de trabalhar a colaboração no ecossistema. Porque, eu repito, colaboração não é uma coisa das organizações, é das pessoas, né? Então, se a gente pensar nessa equação de confiança, vou até postar aqui, né? Eu fiz o desenhinho para a gente acompanhar. Boa. Né? Usando esse frame, de novo, um frame simples, né? Que está lá no livro do Howard, The Trusted Advisor Fieldbook. Confiança, a gente poderia... Tem N teorias sobre confiança. Vamos nessa mais simples que dá para a gente entender o que eu quero trazer para a discussão. Confiança é uma relação de credibilidade, confiabilidade, e eu vou explicar um pouquinho isso, né? Intimidade, e que pode ser reduzida dependendo do foco que eu estou colocando na nossa relação. Então, quando a gente olha para credibilidade, o que esse conceito diz é: a tua confiança aumenta se você estiver se relacionando com alguém que você sabe que conhece do que está falando, que está atualizado, que sabe oferecer seu ponto de vista. Esta dimensão da equação, a gente está com um problema agora, né?
porque nessa crise ninguém conhece direito o que está acontecendo, né? E talvez na minha história de carreira e de vida seja a primeira vez em que os níveis superiores e níveis de gestão das organizações estão com o menor nível de conhecimento, né? Porque os níveis técnicos mantêm o seu conhecimento. Quem sabe operar uma caldeira, quem sabe operar uma tecnologia, está mantendo esse conhecimento. O que nós estamos perdendo é o conhecimento que nos permite fazer tomada de decisão. Tá? Então, essa parte da equação está meio complicada. A segunda dimensão é confiabilidade. Eu confio se eu percebo que as expectativas que foram colocadas são possíveis de ser entregue e se são possíveis de acontecer. Virgem Maria, a gente, nessa altura do campeonato, as nossas expectativas zeraram. A gente não sabe o que a gente pode esperar desse momento. Então, aqui, de novo, a gente pode ter uma questão que abala a nossa confiança, né? E a confiança que as pessoas têm na sua liderança. A terceira dimensão, que se soma a essas duas, é o que os autores chamam de intimidade. Eu confio naquela pessoa que me transmite segurança e que nunca fez isso e nunca vai fazer. Bom, na verdade, nesse momento, estamos todos absolutamente inseguros, né? Então, o que sobrou para nós? E aqui que eu acho que é o ponto interessante dessa equação. Essas três dimensões, né, de cima da equação, elas são diminuídas se as pessoas acharem que aquela pessoa com quem ela está se relacionando está tendo um foco só em si mesmo e não no outro. Se as três dimensões de cima da nossa equação estão complicadas, essa está na nossa mão. A gente pode recuperar essa equação de confiança quando a gente trabalhar o foco, não só na gente, porque é óbvio que agora a gente tem o foco na gente, mas levar o foco para as pessoas. E aí você é mais pragmática agora na minha fala. Como é que eu, líder, estou me relacionando? Vocês já ouviram a Luciana falar no começo da semana sobre o trabalho à distância. Como é que eu estou levando a essas pessoas a percepção de que não é só em mim que eu estou preocupado, não é só comigo que eu estou preocupado, mas eu estou preocupado com essas pessoas também. Eu tenho conversado com alguns líderes ao longo desses dias todos e algumas equipes de RH, e eu tenho dito, você vai conversar uma reunião, primeira coisa, pergunte como está essa pessoa, pergunte como está a família dessa pessoa, pergunte se essa pessoa tem pai e mãe, como estão, porque esta é a possibilidade da recuperação de confiança que a gente tem e talvez uma possibilidade de recuperação de uma certa humanização, né, nas organizações. Nós todos estamos zerados agora, nós todos estamos iguais agora. Aqueles que tinham mais competência agora têm menos competência. Então, nós estamos todos no mesmo barco. Agora é o bom momento para que a gente, né, como líder, consiga estabelecer essa relação de igualdade, se aproximando dos outros indivíduos com quem a gente se relaciona, né? Porque, senão, como as outras dimensões da nossa equação estão problemáticas, nós vamos ter uma possibilidade de uma crise de confiança que vai trazer muito problema. Antes da crise, eu sempre era acionada nas organizações para as quais a gente está prestando algum tipo de programa, alguma, né, intervenção, sempre acionada do ponto de vista de gestão de pessoas, como é que a gente vai conseguir o engajamento antes da crise, né? Então, agora, a coisa pode complicar muito. Se as pessoas não sentirem ou perderem a confiança nas relações, a recuperação da crise vai ser bastante complicada, não só do ponto de vista econômico, mas do ponto de vista de engajamento das pessoas. Então, eu vejo que a gente tem que dar uma atenção bastante especial nesse momento em como a gente mantém e amplia a nossa relação de confiança com as pessoas com as quais a gente está convivendo nesses dias. Familiares, é óbvio, né? Amigos, mas especialmente com as nossas equipes, né? Como é que a gente recupera levando esse foco para o outro, né? Olhando para o outro, entendendo a condição do outro. O que para algumas lideranças é sempre algo difícil, né? Por isso que está na parte de baixo da equação. A sensação de que eu estou me aproximando do outro, do lado pessoal dele, às vezes dá para o líder a sensação de que eu estou invadindo ou que eu estou abrindo a minha guarda. Agora a gente está todo mundo com a guarda aberta, né?
Agora a gente está todo mundo sem conhecer e sem saber direito o que fazer. Dizer que eu sei o que fazer e dizer que eu estou seguro naquilo que eu vou fazer, talvez seja perder confiança. Ganhar confiança agora, talvez seja, estou perdido, não sei o que fazer. Como é que a gente vive isso? Então, a gente está vivendo um momento, Pedro, que eu acho que vai ter... Eu não sou muito dessa de gostar de fazer do limão uma limonada, porque às vezes é limão mesmo, mas eu acho que a gente está vivendo um bom momento de zerar relações hierárquicas muito estruturadas, relações de distanciamento muito forte das lideranças para uma relação de aproximação que pode nos ajudar depois a construir um nível de colaboração que nos ajude a sair do enrosco, né? Então, acho que essas são coisas que eu queria trazer para a gente começar a conversar com as pessoas. E só para concluir a minha fala, coincidentemente, numa das revistas da MIT, houve uma dedicação exclusiva a esse tema colaboração, né? Foi uma revista, está em inglês aqui, mas ela foi do final do ano passado, e eu vou trazer só um artigo que estava nessa discussão, que dizia o seguinte: é hora dos nossos times conseguirem discutir o indiscutível. Veja bem, isso foi antes da crise. E o que significa discutir o indiscutível? Para conseguir colaboração e ter confiança, a gente tem que lidar com algumas coisas, né? Uma das dificuldades é quando eu penso algo, mas não tenho coragem de dizer. Agora, se a gente não abrir espaço para as pessoas dizerem aquilo que elas estão pensando e sentindo, a gente pode perder confiança. Se eu estou me sentindo inseguro hoje, se eu estou me sentindo cansado, se eu estou me sentindo esgotado, se eu estou me sentindo perdido. Eu, várias vezes essa semana, tive que dizer, pessoal, pelo amor de Deus, que reunião é mesmo que nós estamos entrando para falar sobre o que mesmo? E eu percebi que quando eu falava isso, todo mundo do outro lado sentia um alívio tão grande para dizer, ai, pelo amor de Deus, então não é só você que está perdida? Não, não sou só eu que estou perdida, mas na hora que eu, que tenho uma posição de liderança, né, em relação a essas pessoas, quando eu digo eu estou perdido, eu alivio essa pessoa para ela dizer para mim que ela está perdida. E eu estabeleço uma relação de confiança maior nesse momento, né? Uma outra coisa, né, que apareceu nesse artigo é que a gente perde confiança e diminui capacidade de colaboração quando eu digo algo, mas não era isso exatamente que eu queria dizer. Então, tá tudo tranquilo, tal. Não está tranquilo. Não está tranquilo, né? A gente não está tranquilo, a gente está tenso, a gente está angustiado. É isso que a gente está. Dizer que eu estou tranquilo no momento que não está é deixar o outro mais inseguro, né? Porque se ele está tranquilo e eu não estou, então ele tem uma condição melhor do que a minha. Não, nós não temos essa condição agora, né? A gente não está tranquilo mesmo. Uma outra dimensão é, eu sinto algo, mas eu não consigo dizer, tá? Então, aqui tem o papel da liderança de ajudar as pessoas a dizerem como é que você está sentindo, o que é que você está sentindo agora, tá? E fazer algo, mas, na verdade, eu não tenho certeza se o que eu estou fazendo era aquilo mesmo que era para fazer. Então, eu vi isso acontecendo nessas 2 semanas, né? Mesmo com a gente aqui, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos fazer aquilo outro, para. Será que é isso mesmo? Será que é essa a melhor iniciativa, né? Porque senão a gente pode gerar uma entropia, né? Um gasto de energia desnecessário. Então, acho que são essas as coisas que eu queria trazer de início, Pedro, para a gente agora conversar com as pessoas, né? Dizer o seguinte, pessoal, tem uma coisa que está na nossa mão agora, estabelecer relações de confiança. Para estabelecer relações de confiança, algumas coisas dessa relação a gente não tem, né? Deixar o outro tranquilo e confiar em mim porque eu estou sabendo do que está acontecendo, tal, acho que eu não sei não. Mas a gente pode estabelecer uma relação de confiança muito forte quando a gente estabelece essa capacidade de compartilhar esse momento, de compartilhar as nossas angústias. E de compartilhar, que eu digo, nós líderes nos colocarmos na angústia, né? Nós líderes sabemos reconhecer que também estamos perdidos, porque é aí que a gente resgata a relação de confiança e resgata a capacidade de cooperação e de colaboração dessas pessoas que podem trazer para a gente algo que a gente não viu, né? E aí, Pedro, estou contigo agora. Bacana. Eu vou lembrar as pessoas que estão aqui com a gente, quem já acompanha, quem está aqui pela primeira vez, todas essas pessoas que ele mencionou, Paulo Vicente, Hugo Tadeu, Luciana, Raico,
Todos estão disponíveis, gravados aqui no nosso canal no YouTube. Então, se em algum momento você quiser saber mais sobre trabalho remoto, intraempreendedorismo, cenários em tempo de certeza e inovação em crise, está tudo aqui na lista para você assistir a qualquer hora. E pode compartilhar à vontade se você é de alguma empresa, quer colocar isso um caminho na sua plataforma, ou se você quer mandar para alguém da sua família, enfim, esse conteúdo é todo aberto e disponível para você transmitir onde quiser e como quiser. E vocês podem mandar perguntas aqui agora. Quem está conectado aqui agora, acompanhando, né, ao vivo, pode mandar perguntas que a Aline vai responder. Eu já tenho algumas perguntas, e eu queria trazer uma pergunta, Aline, porque a gente muito fala da organização, a gente vai falar de organização, assim como a gente falou muito de cenário, mas a gente agora está em casa, né? Quem pode ficar em casa, está em casa. A gente sabe que nem todos podem estar em casa, mas muitos estão em casa. E a gente está num momento onde está todo mundo sofrendo dentro de casa, né? Assim, a gente tenta manter boas relações, a gente tenta... E ninguém sabe muito bem o que está acontecendo, né? Uns querem ficar em casa, outros já não estão aguentando mais. A gente tem uma polarização política presente, melhor representada no Brasil por direita e esquerda, e os ânimos são exaltados. Acirradíssimos, né? Acirradíssimos, grupos de WhatsApp com quem a gente não pode estar, etc. e tal. E você está falando muito de confiança, e nesse momento é momento de confiar em quem está do nosso lado, né? E quem a gente sempre cuidou e cuida, que é a família, os amigos, etc. E eu tenho observado muitos movimentos, muitos reencontros, né, virtuais nesse momento, onde está todo mundo querendo estar junto e não pode estar junto. Parece que está caindo assim aquela ficha de, puxa, a gente queria estar junto e não pode, quando a gente esteve junto, a gente estava brigando e confiando um pouco um no outro. Né? Então, antes da gente falar das organizações, fala para as famílias, fala para as pessoas que estão assim, como é que a gente pode reconstruir essas relações de confiança em família? Olha, Pedro, eu vou falar um pouco do meu exemplo, né? Não só em família, mas também com amigos, tá? Uma iniciativa que pode parecer pequena, mas que é muito relevante, e eu exercitei isso, como é que você está? Mandar uma mensagem, como é que você está? Nomeando as pessoas. Como está sua mãe, Dona Maria? Eu me lembrei dela. Então, esse reconhecimento de que o outro pode estar numa situação que você até pode não conhecer, né? Eu percebo que o retorno que eu estou recebendo é um retorno muito de alívio. Ai, que bom que você me perguntou, né? Então, seja com família, eu repassei toda a minha família. Falei, será que eu não esqueci nenhum? Não esqueci nenhum tio, né? Repassei a minha rede de relacionamentos, né? A gente tem grupos de WhatsApp. Hoje lembrei, falei, nossa, minha amiga lá na França, repassei. Então, assim, esta dimensão, e eu volto, que é o que eu falei na dimensão anterior, o reconhecer que tem alguém do outro lado e que pode estar precisando de alguma coisa, ou que simplesmente você querer saber como está, mostra o quanto você respeita este indivíduo. Tá certo? Eu me lembrei de você, e eu me lembrei primeiro, eu me conectei com vários colegas de trabalho de outras instituições em que eu atuei, né? Não para saber o que eles estavam fazendo na instituição, mas para saber como é que eles estavam. Tá? Então, acho que isto é o fundamental agora. E depois, o que você está fazendo? Óbvio que também, né? O que você está fazendo aí na tua empresa e tal. Mas se você entra em contato com um colega para saber o que ele está fazendo na empresa, sem perguntar como é que ele está e como é que estão os entes queridos dele, eu te diria que isso compromete. Então, o resgate está muito... Eu acho que pelo virtual isso é possível, tá? Porque eu vi o meu exercício pessoal, né? Às vezes cansada, 9 horas da noite, né? A gente tem tido reunião das 7 da manhã, às 9 da noite, deitada na cama, vou lá repassando o meu WhatsApp de quem eu esqueci de perguntar como é que está, né? Então, agora para mim, essa é uma forma, e eu não vi outra ainda, né? Porque não dá para ir lá, não dá para, né, estar perto. Eu sou do grupo de risco, eu tenho que ficar absolutamente fechada também, né? Então, eu tenho um irmão que ele fala, olha, eu fui buscar comida para fulano, eu fui levar para Beltrano, eu fui levar para aquilo, mas essa conexão, né, do indivíduo, pessoa, e não do profissional, eu acho que é o fundamental agora. Muito Você bem. respondi? Perfeito, é isso. Algum tipo de acolhimento para quem precisa dele agora ou para quem quer acolher alguém. E a Marli Sorel,
Eu acho que já Ah, conheço a baseado... Marli, é. Você conhece a Ela Marli? é Eu acho que ela daqui, a já... gente trabalhou lá na Votorantim, acho, Ah, Marli. é? Eu tenho a impressão que eu já li alguma pergunta da Marli aqui. A Marli, então, é de boas perguntas. Ela fala assim, professora Leni, obrigada. Além de se mostrar disponível para escuta, você disse algo que me pareceu relevante, mostrar sua própria angústia em um momento de crise. Mas como é que eu faço isso sem gerar pânico? Eu acho que não é preciso gerar pânico, porque o pânico está instalado, entendeu? Agora, quando você fala, nossa, hoje eu estou um pouco angustiado, então vamos fazer o seguinte, vamos conversar amanhã? Ela mandou um complemento aqui da pergunta, que assim, naturalmente, eu estava me referindo à relação de líderes com liderados. O Sim. líder mostrar-se, né, se apresentar para ajudar e gerar confiança. Ela quis esclarecer. É. Então, assim, se eu estou angustiado hoje, e eu aprendi isso antes da crise, né? Eu aprendi com a minha maturidade, né? Falar, olha, quer saber, pessoal, não tenho a menor ideia do que fazer agora. Vamos dormir com essa e amanhã a gente tenta ver como é que dá? Normalmente, na manhã seguinte, alguém tem alguma solução, né? O estressar, se eu me estresso no momento em que eu estou angustiado e não consigo dizer isso, eu já percebi que eu gero menos resultado do que alguma solução, né? Então, não, eu particularmente não acho e não sinto que seja um problema, e tenho conversado isso com líderes mesmo antes da crise, né? Quando você consegue colocar, nesse momento eu estou um pouco angustiado, é melhor a gente parar e dar um tempo para tentar ver como é que a gente pode resolver isso. Então, é a maneira como você traz essa angústia. Não é, pai, pelo amor de Deus, gente, não sei o que fazer, né? É óbvio que tem maneiras e maneiras de fazer, o que não impede que você possa compartilhar os seus momentos de angústia e incerteza, porque eles estão aí. Eu diria para você que, na minha experiência, também nos estudos que a gente vê a respeito, o negar a situação, ele pode ser mais complicado do que reconhecer e trabalhar com ela. As pessoas percebem, Pedro. Por isso que está lá na parte de baixo da equação, né? As pessoas percebem quando você não é autêntico. As pessoas percebem quando você está tentando transmitir algo que não é real. E isso gera mais insegurança do que confiança. Bacana. Eu recebi uma informação aqui que eu não sabia, e agora eu estou doido para conhecer. Me contaram que Marli é professora de liderança da É, Fundação Dom professora Cabral. da Dom Cabral, Eu é. estou aqui achando o máximo, porque ela manda perguntas muito boas. Então, quem sabe a gente pode ter a Marli aqui um dia para conversar com a gente também. A gente trabalhou Bacana. juntas, né, Marli? Um abraço para ela. Legal, legal. Vem muitas perguntas sobre liderança, sobre confiança, né? Parece que esse assunto entrou com força, e claro que a gente continua falando também sobre colaboração, mas muita gente quis perguntar sobre confiança, né? Então vamos. Chamou a atenção de muita gente. Qual que é o desafio, assim, o líder controlador, a pergunta da Priscila Farias, né? Uhum. Como é que a gente ajuda? Não sei se a Priscila é de RH, então ela está Deve perguntando ser, deve como ser. ela pode ajudar um líder controlador. E como é Uhum. que ele pode mudar esse cenário no momento que ele não está próximo para gerar essa confiança, né? Eu tenho percebido boas relações de trabalho funcionando nesse formato remoto, que os líderes meio que deixaram de controlar muitas coisas do dia a dia, do microgerenciamento, e está dando mais espaço para as pessoas terem mais autonomia também. Mas como ajudar a Priscila? Acredito que ela queira ajudar alguém, né? Como é que Algum o líder líder. controlador pode mudar esse cenário? Se Eu você digo percebe que que ele você não tem vai essa passar por uma característica. angústia, né? Porque ele vai passar, porque isso pode estar até na personalidade dele. Mas Uhum. agora eu acho que é o grande momento de reverter um pouco isso, né? Porque ele não terá como ser o controlador, nem que ele queira, né? Não tem como ele ser controlador agora. Então, para as equipes de RH com quem eu tenho conversado ultimamente, o que eu tenho dito é: conecte-se com esse líder, ajude-o a reconhecer que é uma situação que ele não tem controle e ajude a perceber que essa falta de controle pode ser o bom momento para ele conseguir obter das pessoas com quem ele se relaciona alguma luz de fim do túnel, né? Então, dá a ele um pouco de conforto de que ele não está sozinho. Isso não é uma questão de que ele entrou sozinho no nível de competência, todos nós entramos, e não entrou por uma questão dele, por uma falta de condição dele, mas que entra por uma falta de condição do sistema. E que, então, não tem uma saída que ele possa dar, vamos, então, buscar essa saída com o sistema, tá? Não quer dizer que todos vão tranquilamente passar por essa, né? Alguns terão realmente dificuldade. Mas eu acho que para o RH,
Agora é o momento de ajudá-lo a entender que, primeiro, é uma insegurança que é uma insegurança generalizada, ok, beleza, estamos todos nessa. Segundo, não é uma insegurança por uma condição dele, mas que o leva a uma condição de poder superar algumas restrições que talvez ele não vai ter como não superar com a saída da crise. Porque se a gente sai por um modelo de trabalhar ecossistemas e etc., o controle está na plataforma, né? Não está mais no líder individual. Tá? Interessante isso. Eu acho que a gente vai transitar aqui entre líder indivíduo, equipe, liderado, enfim. Porque veio uma pergunta aqui do Roberto Arieta, que eu achei muito interessante, voltando para a pergunta anterior que eu te fiz, que ele falou assim, Leni, se a gente se perguntarmos para todas as pessoas da nossa rede como é que elas estão, a gente não corre o risco de, ao recebermos muitas respostas pessimistas, a gente pode internalizar esse pensamento, esse pessimismo, se a gente receber, e assim, se eu quero continuar ajudando as pessoas, como é que eu me blindo, né, desse pessimismo que eu recebo em troca muitas vezes? Roberto Arieta, Lógico que obrigado, pode, Roberto. lógico que pode, mas aí é que vai o nosso equilíbrio, né? Se hoje eu consigo e estou tranquila para perguntar para algumas pessoas, eu pergunto. Se amanhã eu não estou, eu não vou perguntar amanhã, ok? E aí vai, por que todas as escolas de negócio do mundo, nos últimos 5 anos, implementaram o modelo de autoconhecimento, né? Que é para você poder fazer exatamente isso. Não quer dizer que você vai perguntar tudo para todo mundo todos os dias, porque você tem que reconhecer o seu limite, né? E dizer, hoje é um dia que é melhor eu não perguntar. É melhor eu ficar aqui na minha, né? Para eu poder recuperar minha energia e poder amanhã fazer isso. Talvez amanhã eu vá escolher perguntar para algumas pessoas que possam até me energizar para poder ajudar outras. Então, acho que esse é o grande desafio. O grande desafio não, essa é a grande beleza da liderança, né? Este navegar em circunstâncias e, portanto, o autoconhecimento. Né? Saia da posição de líder-herói e entra na posição de líder humano, que eu sei que é importante eu saber das pessoas, mas eu sei que eu talvez hoje não esteja bem para saber das pessoas. Então, hoje eu me dou tempo para mim, para que eu amanhã... História do avião, né? Primeiro você põe o respirador em você, depois você vai para os outros. Então, essa que é o equilíbrio. Por isso, eu estou querendo trazer para essa dimensão, reconhecer quais são os seus limites, respeitar os seus limites para poder contribuir com o limite do outro. Reconhecer o seu limite e falar, opa, eu agora estou perdido. Tem momentos em que eu tenho isso, né? Às vezes eu falo tranquilamente, pessoal, estou perdida agora, me ajuda aqui. E falo até na brincadeira. Tem horas que eu falo, estou perdida, é melhor dormir com essa perdição agora para eu ver o que eu faço com isso amanhã. Tá certo? Então, é a mesma perdição, mas é o reconhecer quando você está equilibrado para levar isso e quando não. Agora, o fato de nós estamos em posição de liderança, eu brinco isso, quem já fez algum programa de liderança comigo já ouviu, e da gente, né, pelo menos antes da crise, a gente ganhava mais, até no nosso salário e tal, significa que a gente tem alguns pesos maiores, né? E um deles é esse, né? Eu estou como líder, eu tenho também um papel de olhar, né, e reconhecer essas pessoas de um momento delas. Não quer dizer que eu vou estar sempre bem para isso. Então, quando eu não estou bem, eu dou um tempo, eu paro, eu desligo o meu computador, eu vou lá para a minha poltrona, eu sento lá, né? E depois eu volto. Tem um pouco do mindfulness, né? Essa história toda. E está tudo bem, né? E está Tudo tudo bem bem. que seja assim. Afinal, perguntar para as pessoas que você se importa se elas estão bem não é só dar uma passadinha, né? Exige Não. energia, exige uma presença, uma vontade real de fazer isso. Que as pessoas vão perceber o que é de verdade e o que não é. Né? Isso é muito importante. E nessa de perguntar, eu tive muitas respostas, tudo bem, tudo sob controle, e tive resposta, não está bem. Né? Sim. Outro dia, né, tem uma amiga que mora aqui no mesmo prédio, eu moro no 6º, ela mora no 10º, e mandei, como é que você está? Ela falou, minha mãe está morrendo aqui dentro de casa. E a mãe dela morreu naquela madrugada, dentro do apartamento, com 103 anos, não foi pelo coronavírus, mas foi alguém que eu perguntei e que veio uma resposta e em seguida veio uma situação bastante dramática. Né? Dramática bastante, porque até achar um médico para fazer autópsia, não sei o que, foi complicado, né? Claro. Mas
foi importante, né? É óbvio que me veio uma resposta que impactou, e mais impactou porque eu não pude sair da minha casa para ajudá-la, né? É um momento angustiante, mas ela tomou, né, as providências, resolveu tal. Depois de 2 dias nos falamos, mas foi importante para ela esse momento. Não dá para eu escapar que ao eu perguntar para alguém, eu vou receber isso como resposta, né? Faz parte da minha real intenção de saber como o outro está. Agora, se eu não estou bem naquele dia, se eu não quero, né? E eu também, né, falei, eu não vou perguntar no dia seguinte para ela como estão as coisas, porque provavelmente ela está numa situação que nem vai conseguir compartilhar comigo, e nem sei eu se vou conseguir compartilhar com ela. E não vou poder ajudar também. Não vou poder no dia seguinte como é que você está e tal, eu não posso sair daqui para ajudar, né? Então, essa que eu acho que é um pouco do aprendizado que a gente vai tendo numa situação dessa, né? E não tem como, hein? Não tem resposta certa, a gente está aprendendo, eu também estou aprendendo. A gente está aprendendo. A Renata Livramento, ela está passando a bola aqui para a gente voltar lá para a colaboração, e ela falou assim, podemos também falar de colaboração entre organizações. Sim. É um dos princípios básicos do capitalismo consciente. A senhora poderia falar sobre isso também? Eu acho Renata que, na Livramento. verdade, toda a minha provocação foi por conta disso, né? Que eu acho que nós não vamos essa crise sem um trabalho de colaboração entre organizações para criar novas lógicas de negócio. Então, quero agradecer a alguns colegas que contribuíram, inclusive a Luciana Ferreira, que me mandou hoje uma iniciativa de 3 operadoras de telefonia que estão juntas, são concorrentes e estão juntas ofertando aí algumas soluções. Não acredito que isso seja perene, né? 3 concorrentes e tal, mas acredito que o que a gente vai precisar discutir nas organizações é com quem eu colaboro para poder gerar uma proposta de valor e um propósito, aí volta a discussão do propósito, né? Que possa fazer mais sentido para eu poder continuar escoando produtos e serviços, tá ok? E aí tem uma reflexão, né? Eu estava relendo aí 2 livros sobre colaboração, e que tem essa discussão. Nem toda organização consegue colaborar com toda para criar um ecossistema, né? Então, acho que o desafio que vão ter agora os gestores dado o meu negócio, o meu produto ou serviço, com quem eu poderia compor para criar uma colaboração que gere um outro tipo de produto e serviço, né? Então, se eu estou trabalhando na produção de um alimento, né, com quem eventualmente eu posso me juntar para falar um pouco de qualidade de vida e preservação de imunidade. Tá certo? Então, aí você tem aí uma junção, né, que vai criando uma outra lógica de oferta de produto, serviço e solução. Então, acho que tem o que vai ser o desafio vai ser a colaboração entre as organizações, né? E aí eu vou pedir para os meus colegas que virão, inclusive, na próxima semana, também ajudarem a explorar essas dimensões do ponto de vista da estratégia, né? Como é que eu repenso estratégia nessa linha de colaboração entre empresas. E talvez aí é que venha a discussão de propósito, né? Eu tinha ouvido antes da crise alguns colegas que trabalham em determinadas indústrias, um que trabalha na indústria automobilística, e que falou, olha, a gente está vendo que nós não somos mais uma indústria de produção de veículos, a gente quer ter como propósito melhorar a mobilidade urbana. Bom, se você quer ter como propósito melhorar a mobilidade urbana, é muito além de veículo, é infraestrutura, é uma série de coisas, né? Tive um laboratório antes da crise, falou, olha, a gente está discutindo o nosso propósito, que não é fazer boas leituras de exames laboratoriais, mas ajudar a melhorar a qualidade de vida. Bom, se você vai ajudar a melhorar a qualidade de vida, não é só fazendo exame no laboratório, é se juntando à nutrição, é se juntando à prevenção de saúde, é se juntando a um ecossistema maior, tá? Então, acho que a crise vai provocar essas reflexões, né? Quem se une com quem para uma proposta que é um pouco mais transcendente e que pode escoar algum produto ou serviço que seja capaz de ser consumido pela população, né? A gente vai ter uma crise de consumo financeira,
mas eu acredito que também virá essa discussão do propósito. Muito bem. Continuando falando aqui, vieram duas perguntas, eu vou misturar duas perguntas aqui, você responde na ordem que você quiser, tá? A Marcela Noronha, ela pergunta se essa colaboração também estaria relacionada à economia circular, você falou até um pouco desses exemplos desse tipo de relação, Sim. E a Denise Leite pergunta se nesse contexto de colaboração as cooperativas teriam uma vantagem de sair na frente nesse pós-crise, né? O que a gente pode aprender com esses ambientes de economia circular? Olha que cooperativas, coincidência. claro que são coisas diferentes, mas diga, qual é a coincidência? Que coincidência, porque a gente trabalha, eu já trabalho há algum tempo, né, com cooperativas, e eu vinha pensando exatamente isso essa semana. Eu falei, olha o espaço que se abre agora para as cooperativas. Então, eu vou compartilhar um WhatsApp que eu recebi, não sei se foi tanta coisa que a gente nem lembra, mas quando recebeu. Eu recebi ontem ou hoje, que é uma iniciativa de Banco do Povo, né? E não é uma cooperativa, né? Mas a lógica da cooperativa, que diz o seguinte: olha, para os pequenos, né, os microempresários, o empreendedor individual, a mocinha que faz o vídeo é inclusive sobre a mocinha que faz o brigadeiro, né? A proposta é a seguinte: vamos fazer o seguinte, a gente vai ofertar um nível de contribuição para essa mocinha que faz o brigadeiro. E, em retorno, a gente vai ter dela algum benefício. Então, quem contribuir com R$5 terá como retorno um brigadeiro. Quem conseguir contribuir com R$10 depois da crise terá como retorno 2 brigadeiros. Quem contribuir com R$30 terá 2 brigadeiros e 2 beijinhos. Então, assim, como você está usando de uma lógica, que é uma lógica cooperativista, né? Pensando num indivíduo que é produtor de um brigadeiro. Então, eu acho que agora a lógica cooperativista pode ganhar muita força. Tá? Interessante. Pode eu estava lembrando, eu comprei, sem saber de todos esses conceitos, ontem eu comprei 4 pipocas no cinema que eu mais gosto de ir, porque quando ele voltar, eu posso ir lá buscar minha pipoca, mas ele precisa de vender alguma coisa agora, né? E ele é pequeno. Então, eu achei muito interessante, é um videozinho, depois eu posso até passar, você pode disponibilizar, fazendo isso. Então, ele liga duas coisas, né? Não a lógica da economia circular de reaproveitamento de resíduo, mas como é que eu vou fazendo circular a economia, né? Quer dizer, eu dou para você, que depois você retribui para mim, mas eu te dou antecipadamente, porque eu tenho disponibilidade financeira para te doar agora. Você não tem disponibilidade financeira para comprar o leite condensado para fazer o seu brigadeiro, mas eu tenho uma disponibilidade de 5 que eu posso te doar, eu recupero isso depois, né, com o teu brigadeiro. Então, essa é a lógica, né, um pouco do cooperativismo. Então, eu entendo que agora tem uma boa oportunidade para as cooperativas entrarem com a sua lógica. Bacana. Seria interessante se as cooperativas pudessem ajudar as pessoas a entender essa lógica como indivíduos, né, como grupos pequenos que poderiam replicar esse modelo nesse momento de transformação que a gente precisa. Seria muito bacana. E claro que a gente está à disposição para ajudar com isso. Tem um perfil, o nome é Doa Lá da Cá, então eu não sei o nome da pessoa, porque é Doa Lá da Cá. Ela pergunta, eu estou entendendo que ela está perguntando sobre o papel das empresas. Ela pergunta, e a colaboração com causas? Estou imaginando que ela está falando desse cenário de crise e pós-crise. O papel da responsabilidade social aumenta a partir de agora? Estou entendendo que é isso que ela quis perguntar. Qual que é o papel da responsabilidade social a partir de agora? Mas aumenta muito. E vai à estratosfera agora, né? Porque é uma condição extremamente complexa. Acho que é a primeira vez no mundo que a gente vive uma situação de tal complexidade, que uma crise de saúde que vai provocar a crise econômica, que vai provocar todas as outras. Não dá para a gente... Aí a Leni falando, tá? Não é mais a professora da Fundação do Cabral. Não dá para a gente sair dessa sem tomar consciência do nível de responsabilidade social que tem todas as organizações, governos e todo mundo. Não é possível. Porque se isso não acontecer, sinceramente, é o caos instalado. Né? Na minha visão, na minha posição muito pessoal, é o caos instalado. Se você não olhar, eu vi hoje, eu falei, eu não estou vendo um negócio desse, né? Aumento de juros em sistema financeiro. Eu falei, não é possível que eu esteja vendo um negócio desse. Se isso acontece, esquece, na minha visão pessoal, esquece qualquer possibilidade de engajamento posterior. As pessoas estarão trabalhando para ganhar o seu sustento, mas a gente vai perder de vez
qualquer capacidade de engajamento. E não é no nível das organizações, é no nível da sociedade. E isso pode ser a entrada para uma era muito sombria. Muito sombria. Verdade. Ou a gente aí aprende... é que eu acho que líderes têm que estar muito conscientes. Hein? Porque se a gente não tomar consciência do que é esse impacto do nível, do ponto de vista da responsabilidade social das organizações com a sociedade, a gente perde a mão e nós vamos ter, não é uma década perdida como a gente já teve algumas na minha história, a gente vai ter um século perdido. Ou a gente aprende com essa situação agora, ou a gente fecha a porta de uma vez. Senão não é possível. Em todas as crises que eu passei, que a gente dizia, com essa crise a gente vai aprender isso e aquilo e tal, nunca depois a gente realmente aprendeu tudo que a gente achava que a gente ia aprender. Mas a gente aprendeu muito do que a gente achava. Tá? Então, dessa crise, se a gente tiver que sair com um aprendizado, esse, para mim, é o principal. Perfeito. Né? Que todos nós temos uma responsabilidade social, enquanto cidadãos, enquanto indivíduos, enquanto líderes. Tá? O que está mais próximo da gente, indivíduo, né? Claro que as organizações têm responsabilidades maiores e é para isso que você está chamando a atenção também, né? E muitas já estão assumindo essa responsabilidade, muitas não assumiram, estão sendo vigiadas, né, pela sociedade agora em tempos de internet e cobradas por isso também. E as pessoas não vão se esquecer daquelas que fizeram boas decisões sobre isso, aquelas que fizeram más decisões sobre isso. E a gente, no nível indivíduo, a gente tem percebido muito a nossa responsabilidade com os pequenos negócios, né? Com o comércio do bairro, com o mercado, com o restaurante, com o bar que você gosta, com o cinema que você gosta, etc. e tal. E o Edson, talvez ele seja um profissional independente ou conhece alguém, ele pergunta, o profissional independente, ou pequeno profissional, imagino, ele deve buscar apoio na família? Não corre o risco de trazer temas profissionais para o convívio familiar e apavorar quem deveria acalmar? Bom, eu não acredito que a gente consiga separar convívio pessoal de convívio profissional, né? Nesse momento? Não, nunca. Eu não acredito nunca nisso. Então, sim. Não acredito. Não acredito, né? Edson, né? O Emerson? Sim, Edson. Edson, não dá, né? Para a gente dizer, olha, não estamos vivendo uma situação difícil. Eu acho que, de novo, eu acredito nisso, né? O que a gente pode é compartilhar isso e falar, olha, a gente está numa situação difícil, estamos reconhecendo isso, então como é que a gente pode se ajudar? Pode ser que a gente não possa se ajudar, né? Eu também tenho na minha família membros que não podem me ajudar, né? Tenho pessoas da minha família que operam em campos completamente diferentes do meu, então não adianta eu compartilhar as coisas que nós estamos vivendo aqui, né, na área educacional, porque elas não têm como contribuir comigo. Mas quando eu digo, nossa, hoje meu dia foi pesado, né? E foi difícil, eu posso ouvir do outro lado, como é que eu posso te ajudar? Tá? Eu posso ouvir do outro lado, olha, mas o meu aqui até, como eu ouvi esses dias, né? Olha, mas o meu aqui, eu fiz isso, eu fiz aquilo, e eu comecei a perceber coisas que eu poderia fazer também, que eu não estava fazendo, que veio de alguém que está numa outra realidade, né? De novo, tem muito da maneira como você leva. Não vai levar no desespero. Veja que em nenhum momento eu usei a palavra pânico. Em nenhum momento eu falei, vamos compartilhar o pânico. Nenhum momento. Eu falei, dá para a gente compartilhar a insegurança, dá para a gente compartilhar uma angústia, o que não significa eu compartilhar um pânico. Não quer dizer que eu não esteja em pânico de vez em quando, entendeu? Mas de vez em quando eu vou para o meu quarto ficar em pânico. Mas que você, da tua família, você tem o apoio. Né? Da tua família, aqueles que têm o privilégio, né? E espero que seja a maioria, de ter uma família que tem alguma harmonia, 100% nenhuma, né? Mas alguma harmonia, da sua família você tem a acolhida, da sua família você tem o apoio, né? Então, eu aprendi pela minha história de vida que preservar a minha família, de compartilhar algum momento difícil que eu vivi, não me ajudou e não ajudou a minha relação com a minha família, né? E eu já vivi alguns momentos pessoais mais complicados. Então, eu acho que a maneira como a gente trata isso não é compartilhar o pânico, mas é poder compartilhar, porque é na família que você tem uma possibilidade de apoio. Bacana. Lenin, para a gente encerrar Isso, né? Só a gente tem visto, né, Pedro?
desde segunda-feira da semana passada para cá, aumenta o volume de participantes extras nos nossos Zooms. Os filhos, as mães, os maridos que passam, que falam. Hoje, agora há pouco eu estava no Zoom e entrou o marido falando, mas olha, onde está a comida? Onde você pôs e tal? E ela falava, não, mas espera aí, eu tô... Então, assim, a gente está convivendo, a gente está. Eu não, porque eu moro sozinha, mas acho que quem não mora sozinho está todo mundo convivendo com isso. Não dá para você dizer que você vai isolar a sua família, né? Agora, como é que você envolve de uma maneira em que dá para cada um preservar o seu espaço, mas dá também para cada um perceber o espaço que o outro está vivendo, né? Teve uma outra outro dia que falou, mãe, você está passando aqui, está todo mundo se vendo. Aí foi muito interessante, porque a mãe se abaixou debaixo da cadeira e passou, né? Então, assim, eu acho que a gente não consegue isolar nossa família agora. Ela tá vivendo o que a gente está vivendo, né? Está vivendo o que a gente está vivendo, tem razão. Não dá para a gente falar, ah, não, que receita tem? Não, pessoal, a família está aí. A gente está caminhando para o final, Leni. Você quer... Bem, primeiro, você tem LinkedIn, não tem? Tenho. Quem quiser se conectar com você no LinkedIn, está liberado. Pode. Mandar e-mail, quer deixar seu e-mail também, se as pessoas quiserem se comunicar com você? leni.nunes, @f de faca, d de dado, c de cabra, .org.br. Adorei o faca, Fundação Dom Cabral. Mas sempre tem gente que pode não ser, entendeu? Porque tem um amigo que não é da fundação que ficou sabendo e falou, vai entrar, então... Leni, sabe o quê, Pedro? Eu quero fazer um resgate da semana, pode ser? Então, isso que eu ia te pedir, assim, considerações finais, assim, para a turma. Eu acho que a gente pode ter um bom momento, assim, de amarrar tudo isso que foi falado essa semana, hein? O que você acha? Vamos lá. Então, eu fui assistindo aí, né, o que consegui assistir dos meus colegas e falei, deixa eu aproveitar esse momento para fazer esse resgate, essa amarração, né? A gente começou a semana com a Luciana Ferreira, né, falando sobre o home office e ela trouxe muito essa questão dos paradoxos, né, que os líderes estão vivendo, e ela também trouxe essa questão de confiança. E eu acho que se a gente puder tirar um pouco daquilo que foi a fala da Luciana, o que a Lu trouxe foi um pouco, talvez, do que eu tenha também trazido hoje, né? Olha, a gente está vivendo num mundo de paradoxos, não é mais ou, é e. A gente está tendo que conviver com resguardar algumas coisas das nossas angústias e conviver com as nossas angústias com as nossas pessoas que estão no entorno. A gente está precisando manter a calma e reconhecer que, às vezes, não está com calma. A gente está precisando preservar o equilíbrio e perceber que tem momentos que a gente também entra em desequilíbrio, né? Então, acho que a Luciana trouxe isso. Então, como a gente incorpora essa dimensão sem o pânico, mas simplesmente reconhecendo. E veja, eu estava trabalhando com estudo de paradoxos antes da crise, porque era constatado que a gente já está vivendo num mundo em que a gente tem mais de uma possível saída para qualquer coisa que a gente esteja vivendo, né? O Paulo Vicente, ele, né, trouxe, acho que complementando um pouco, né, ele falou lá de volatilidade, que a gente está num momento de volatilidade e incerteza, né, de um futuro que não vai ser isolado. Essa foi uma frase que o Paulo falou, né? Então acho que ele reforça, né? Eu reforço na verdade, porque ele falou antes de mim, mas eu reforço isso que o Paulo disse. O nosso futuro não será isolado. Ele vai ter que ser compartilhado. Compartilhado tal qual a gente está vivendo agora, o compartilhamento individual. Estamos compartilhando com mãe, com pai, com filho, com cachorro, com papagaio, porque a gente escuta cachorro latindo, a gente escuta papagaio, a gente escuta passarinho. A gente está compartilhando esse momento e a gente vai precisar compartilhar negócio e vai precisar compartilhar propósitos. E aí eu quero resgatar com a fala da responsabilidade social, a gente vai precisar compartilhar propósitos de maior responsabilidade social, né? Para poder passar. E o Paulo também falou, né, que a gente tem 3 olhares aí para este mundo. A gente está no mundo de novas fontes de energia, da indústria 4.0 e da biotecnologia, tá? E eu reforço nesse bloco que essas 3 dimensões não são dimensões que a gente vai conseguir explorar isoladamente, a gente vai ter que explorar em conjunto, né? O que a tecnologia que alguma empresa está usando pode servir para a minha e a gente se compor para poder ter alguma saída.
O Raico falou do intraempreendedorismo. Então, talvez para a gente reforçar intraempreendedorismo, volto para a história da confiança. Ninguém vai se arriscar a alguma proposta intraempreendedora se não sentir confiança para aquela pessoa para quem ele vai dar uma sugestão ou para aquela empresa onde ele está propondo alguma coisa de intraempreendedorismo. Portanto, a importância da gente garantir um ambiente de confiança agora e garantir confiança nas relações. E, para concluir, o Hugo, né, ontem, ele falou de longevidade das empresas, tá? E aí volta a história da responsabilidade social. Se a gente quebrar a confiança no sistema social agora, vai ser difícil essa longevidade ser muito extensa, né? Pelo menos é a minha visão. E o Hugo também trouxe que ele entende que nesse momento, né, esse é um momento de ouvir e de repensar a nossa proposta de valor. Então, eu acho que eu fecho com isso, né? Fecho com o começo da história. Entendo que nós não vamos sair dessa crise se não for por um sistema de colaboração entre as organizações para ofertar uma outra lógica de produto, serviço e solução, que isso passa pela colaboração entre as organizações, que isso passa por repensar o nosso propósito, que não pode estar fora disso, que a gente assuma que dessa crise a gente não sai sem refletir na nossa responsabilidade social, mas que isso só será possível se a gente conseguir, nesse momento, estabelecer uma relação de confiança indivíduo a indivíduo. Muito bom. Leni, olha, hoje é sexta-feira, então a gente volta, eu não volto, mas volta a Bárbara Aires, aqui da Fundação Dom Cabral, na próxima segunda-feira, vocês vão achar muito mais legal, eu adorei participar disso aqui, mas vocês vão agora conhecer outros colegas e outras colegas da Fundação Dom Cabral. E agora você precisa descansar, Pedro. Eu preciso, todo mundo precisa, né? Tá todo mundo cansado. Então, você tá cansado? Eu tô cansado. Acho que todo mundo tá cansado. Mas obrigado pela preocupação. A gente conseguiu, cansados a gente conseguiu. É verdade. Bárbara estará aqui na segunda-feira com o professor Paulo Rezende e Avenor Teixeira, do Grupo Martins. Vão falar sobre estratégias e riscos nos canais de distribuição em tempos de crise. A terça-feira tem o professor Paulo Almeida, que eu adoro também, exercendo a liderança online. Quarta-feira tem o professor Gilmar Mendes, falando sobre visão sistêmica da crise, sincronismo entre público e privado. Gilmar é uma das estrelas aqui da Fundação Dom Cabral, quando a gente fala de público e privado. Possivelmente não é o Gilmar Mendes, você está pensando que é outro. Quinta-feira tem o professor... com ele a semana retrasada. Sensacional. Quarta-feira... Eu nunca vi tanto interesse no público como a gente tem agora, né? A gente quer saber, acho que a gente depende das nossas vidas do público mais do que nunca. Assistir o professor Gilmar na quarta-feira, eu acho que é indispensável para qualquer pessoa. Quinta-feira tem o professor Heitor Coutinho, muito bacana também, falando sobre estratégia ágil em tempos de incerteza. E na sexta-feira o Fabian Salum, falando sobre leapfrogging, que eu sei que você adora quando ele fala sobre leapfrogging, os saltos que o Brasil e o mundo precisam dar. Então, como isso volta na segunda-feira, se inscreve no canal. Nosso canal, tudo isso que a Leni colocou agora está gravado. Eu tive muitas perguntas aqui sobre home office, inovação. Isso tudo a gente percorreu essa semana. Vocês podem ver, esses vídeos estão gravados aqui no YouTube. Quem tiver muito a fim de aprender mais no final de semana e não quiser esperar até segunda-feira, está aqui também no Spotify, os podcasts da Fundação Dom Cabral, feito aí pela equipe do Tomás Castilho, Cíntia Lamonier, Paula Simões. Você já fez algum podcast aqui, Leni? Não? Ainda não, a gente está preparando para fazer um para líderes. Eu queria até deixar isso, a gente está no Centro de Liderança, a gente está com uma iniciativa que a Luciana Ferreira até já comentou na segunda-feira, de um trabalho específico para líderes, para entender essa transição desse momento da crise, utilizando alguns elementos da chamada Positive Leadership. Então, a gente vai líderes, né, e vamos montar um grupo de líderes para ajudar bem pragmaticamente com essa lógica, que é uma lógica bem interessante, né? Alguns conceitos de positive leadership que são bastante utilizados em situações de paradoxo e crise e que podem contribuir aí com os nossos líderes. Então, eu os convido a ficarem atentos que a gente vai montar um grupo que tenha o interesse, né? Com o qual a gente vai trabalhar mais especificamente algumas ferramentas para lidar com esse momento. Muito bom. Quem quiser conhecer mais sobre,
A gente vai divulgar a partir da semana que vem, tá? Boa, boa. Do Centro de Liderança, para acompanhar, que eu acho que esse é um dos nossos aspectos também, né, Pedro? Acompanhar esse momento para poder gerar conhecimento que possa vir a ser útil para as empresas em situações de crise. Então, agora é o momento do Centro de Liderança também acompanhar, entendendo como empresas estão reagindo, quais são soluções que vão se mostrar efetivas para que a gente possa gerar conhecimento. A gente não só faz, né, as nossas comunidades, os nossos podcasts, mas a gente gera conhecimento a partir dos nossos centros. Então, o Centro de Liderança é gerar conhecimento dessa situação de crise para que a gente possa dar aos líderes algumas orientações. Esperamos não ter que passar por nenhuma igual a essa, mas que dessa crise a gente consiga tirar aprendizados que possam ser úteis no futuro para os líderes. Isso. E durante toda essa crise, enquanto a gente estiver em casa, a gente vai transmitir de segunda a sexta-feira, compartilhando esses conteúdos, esse conhecimento, esses diálogos, aulas, enfim. Vocês ainda vão conhecer muita gente aqui da Fundação Dom Cabral. Leni, você gostou? Eu gostei, Pedro. Quero saber se a ótimo. Gostou, né? Então, eu vou te mandar as perguntas. Quem quiser, então, continuar conversando com a Leni, fala, olha, fui eu que fiz aquela pergunta que não foi respondida, eu vou mandar tudo para ela agora no WhatsApp. Eu também gostei muito, agora eu vou assistir semana que vem os colegas e as colegas da Fundação Dom Cabral. Então é isso, pessoal. Fiquem ligados aqui no Comunidade FDC, nos podcasts também lá no Spotify, no SoundCloud, enfim. Eu mostrei o Spotify, que é onde eu escuto mais. Tem muita coisa bacana, muito conteúdo. O fato é que a gente está junto nesse momento para compartilhar, para aprender, para ensinar, e é disso que se trata nesse momento, é colaborar. E olha, o fato de ter quem quer que esteja aí agora, né, e quem quer que tenha entrado, mostra algo relacionado à confiança. Essas pessoas confiam em nós. Então, eu quero agradecer muito a confiança depositada em nós. Nos ouvir significa que vocês confiam na Fundação Dom Cabral. Então, isso, para mim, é algo absolutamente impagável. Então, quero agradecer a todos e quero dizer que estaremos sempre levando todos os nossos esforços para garantir que essa confiança que vocês tiveram e têm em nós permaneça e que a gente possa ser efetivamente relevante para vocês, tá? Muito bem, é isso, Leni. Ótimas palavras. Eu também agradeço a todos e todas que nos acompanham aqui, que dedicam o seu tempo a nos acompanhar. E a gente está junto de verdade, a Fundação Dom Cabral, que é contribuir da maneira que for possível, e a gente está com o canal aberto para receber sugestões de como é que a gente pode contribuir mais ainda. É isso, pessoal. Então, até segunda com a Bárbara. Tchau, tchau. Bom fim de semana a todos, em paz, isso. Protegidos e descanso, tá bom? Professor Paulo Rezende, Bárbara, Avenor, todo mundo aqui na segunda-feira, mais a programação. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima. Que todas as famílias estejam bem, tá? Um abraço. Isso mesmo, principalmente isso. Um abraço. Até logo. Tchau, tchau. Tchau.